praticamente decreta o rebaixamento do Vitória também. Os 4 já estão ali bem embaixo. Essa é a situação atual do Campeonato Brasileiro. Muito bem, vamos lá. Mauro César Pereira, qual foi o grande mérito do Flamengo para esse 3-2? Eu já adianto, eu achei o jogo legal pra caramba. Independentemente da arbitragem, que eu achei ruim, errou e tal. Mas eu achei muito legal o jogo. Diga lá, Mauro. Eu vou falar, parece um pouco contraditório, mas assim, eu acho que o Flamengo não jogou bem, mas teve o mérito de ser eficiente, né? O Flamengo fez 19 finalizações em 2 jogos e 6 gols, ou seja, a pontaria que normalmente vinha muito mal, né? Desses 2 jogos, depois da data FIFA, o Flamengo acertou o pé. E eu admito que jogar de uma maneira diferente que a habitual foi uma virtude do Felipe Luiz, embora eu acho que o Flamengo jogando em casa, da maneira que jogou, não é jogar bem, é ser eficiente. Não sei se eu consegui ser claro a respeito disso. É inevitável falar da arbitragem, eu acho que assim, já se criou uma narrativa de erro de arbitragem. Não houve erro de arbitragem, há polêmica de arbitragem. Erro foi no Morumbi. Comparar as duas coisas não dá. A tentativa de estabelecer uma comparação entre o que houve no jogo entre São Paulo e Palmeiras de ontem, desculpa, gente, não dá mesmo. Vamos lá. O time visitante deixa de ter um jogador expulso e um pênalti contra si, quando no segundo tempo perde por 2-0, ou seja, poderia ser 3-0, um a menos. Agora o time visitante poderia ter um pênalti no começo do jogo, 11 contra 11, fora de casa, ou seja, com o jogo inteiro pela frente, né? Não dá para comparar. Essa comparação, desculpa, eu não consigo nem imaginar como é possível fazer uma comparação. São cenários totalmente distintos. O que deixou de ser marcado ontem foi algo... Há uns 20 anos eu criei uma expressão chamada pênalti à brasileira. O que se marcar seria um pênalti à brasileira. Eu não sei se vocês viram, mas no sábado houve um jogo importante na Alemanha, Bayern e Borussia. O primeiro gol do jogo é do Harry Kane. Ele cabeceia após um cruzamento e o Guirassy, o centroavante, o atacante do Dortmund, está marcando e tem um toque igualzinho do Jorginho. Igualzinho. Aliás, a foto desse contato está no perfil do Bayern de Munique Notícias. Ninguém reclamou, o gol seguiu. Niko Kovac, técnico do time do Dortmund, depois do jogo, ele reclama até da falta de critério do árbitro durante o jogo, mas diz, aquilo não é falta. E o árbitro fala depois, não, aquilo não é falta. Não há força suficiente para derrubar o jogador. O jogador, no caso específico, consegue finalizar. Vamos voltar um pouquinho, o gol contra do Pulga, contra o Bayern, nos Estados Unidos, na Copa do Mundo de Clubes. Não houve reclamação, também tem um contato no Pulga. E com relação ao futebol brasileiro, a gente pode falar das contradições, claro, porque os árbitros não têm critério. A gente pode voltar até o 89, o gol do Maurício do título do Botafogo contra o Flamengo. Ali o Leonardo é empurrado também levemente, mas ele não seguiu o jogo. Ali se apitou a moda internacional. Ontem, o Wilton tentou apitar a questão que eles não sabem apitar. A moda futebol, e não futebol, são duas coisas, futebol brasileiro. E aí, para criar essa narrativa, e há um esforço muito grande para se reforçar essa ideia de erro de arbitragem, e o certo, da minha visão, é polêmica envolvendo a arbitragem, que eu admito, óbvio que eu admito, evidente, que alguém acha que é pênalti, ainda mais no ambiente do futebol brasileiro. Então podemos discutir. Agora, tratar como erro inquestionável ou não. Erro inquestionável, na minha visão, lógico, estou dando a minha opinião, tá, gente? Discordem à vontade. Porque você fala, às vezes o cara não entende bem que é uma opinião. Foi no Morumbi. Ali foi um erro crasso, uma coisa que não dá para discutir. São lances bem distintos. Para reforçar, você tem o quê? O mal do futebol nas transmissões, que é central do apito. A central do apito, ela é a dona da opinião na transmissão nos 2 canais, no pay-per-view e no aberto. E o que ele fala tem que ser repetido claramente por todo mundo, porque ninguém contesta. Não sei se há uma determinação global lá de não contestar, mas não se contesta. É impressionante, tem 4 comentaristas, ninguém fala um ai, não tem nenhum senão. E outro dia aconteceu de um companheiro ficar numa situação que ele meio que discordou e depois veio a opinião de central do apito. Bem, o Arnaldo sabe muito bem essa história, né? Não preciso ser redundante aqui, repetitivo com relação a isso. E isso é o que é colocado como se fosse a palavra final. E os outros ex-árbitros que comentam em outros lugares, com exceção de um ou outro, repetem o coro, por quê? Eles eram ruins também, como ruim é a arbitragem brasileira, e apitavam dessa maneira que a cultura, entre aspas, do apito nacional é essa. Então, desculpa, erro de arbitragem, eu não aceito essa argumentação. Não concordo. Não aceito, não. Pode ter, é óbvio que assim, cada um pensa como quiser. Polêmica de arbitragem, tudo bem, pode acontecer. O jogo, né? O Palmeiras teve domínio, controle, fez um jogo bom, mas faltou o fundamental. 2 coisas fundamentais. Criar chance, criou muito pouco, o Rossi não fez nenhuma defesa, e entender
o jogo que parece que a comissão técnica não entendeu ainda. O Palmeiras, ele quando ocupa o campo de ataque e domina o jogo, ele deixa muito espaço na sua última linha. O São Paulo fez gol assim, o Bahia fez gol assim com bola longa, e ontem o Flamengo fez gol assim. Um pivôzaço do Pedro, passo para a Arrascaeta, o outro gol, bola roubada. E o Fux era o mapa da mina. E não foi trocado no intervalo. Eu imaginava que ele não voltaria para o segundo tempo. E ele volta para o segundo tempo. O Abel Ferreira tenta jogar dessa forma, pressionante, no campo de adversário, dominando, controlando, mas ele ainda não conseguiu. Contra adversários mais desafiadores, que são mais fortes. São Paulo do Morumbi, Bahia na Bahia, Flamengo do Rio. Né? Contra os outros adversários é diferente, Juventude e tal. Ainda falta uma sintonia nisso aí. Ele ainda não conseguiu. Porque ele é português, mas não é Jorge Jesus. Muito é isso. Muito bem. Estamos na... Bibrutal. Bibrutal. Boa. Bibrutal, audiência. A gente vai falar de arbitragem o tempo todo, porque foi muito importante no jogo de ontem. Uma coisinha rápida que eu esqueci, uma frase só. O Pedro é titular do Flamengo, gente. Essa discussão de que o Pedro tem que jogar, ela está fora do contexto. Ele é titular. Ele ficou fora contra o Cruzeiro, contra o Corinthians e contra o Vasco. O Vasco poupado, Cruzeiro e Corinthians, porque ele fez uma atuação vergonhosa aí na Plata. E aí teve que ir para o banco. E se ele continuar seguindo o que pede o Felipe Luiz, ele vai ser um atacante cada vez melhor. O que ele fez ontem é o que o Felipe sempre pediu para ele. Demais. Então, a crítica construtiva, o esporro, algumas vezes, funciona. Aquele esporro público que ele deu no Pedro, funcionou. Tem ali uma participação do técnico nessa melhora do jogador. Muito bem, pois é, jogou demais o Pedro ontem. Danilo, para você qual foi a maior questão que justifique a derrota do Palmeiras? Enfim, se você quiser também falar já de arbitragem, que a gente vai falar, daqui a pouco a gente vai falar bastante, mas pode falar à vontade. Eu acho que o que justifica a vitória foi a eficiência do Flamengo, porque o Palmeiras errou 2 vezes de uma maneira absurda e o Flamengo aproveitou. O Palmeiras poderia ter errado e o Flamengo poderia não ter aproveitado. Talvez a gente não estivesse falando aqui dos erros do Flamengo, dos erros do Palmeiras, desculpa. Mas eu acho que a arbitragem errou, sim. Eu acho que a questão do Jorginho, ele não estava nem disputando a bola com o Gustavo Gomes. Não teve uma disputa. Ele estava no chão, atrás, muito longe da bola e empurrou com as 2 mãos nas costas do Gustavo Gomes. Não teve disputa. Eu acho que a comparação com o lance que o Mauro falou na Alemanha é diferente, porque não estava tendo disputa. Então, para mim, aquele foi um erro. E também foi um erro o amarelo para o Pulgar quando ele pisou no tornozelo do Maurício sem nem tocar na bola. E tudo isso estava no 0-0. Eu concordo que o erro mais grave na comparação foi do Tapia, e do Gomes, do Alan e do Tapia, porque aquele ali foi um pênalti mais escandaloso. Mas esses 2 erros aconteceram e a arbitragem, para mim, falhou quando o jogo estava 0-0. Então eu acho que o impacto poderia ter sido até maior, porque quando a gente fala do erro do São Paulo e do Palmeiras, estava 2-0 para o São Paulo. Claro que o erro poderia ter definido o jogo, poderia ter sido 3-0. Não estou aqui querendo comparar o tamanho do erro, mas o impacto talvez fosse diferente, porque a gente estava falando de um começo do jogo 0-0. Então, para mim, o Wilton foi caseiro, roubando a expressão do Arnaldo, que ele sempre usa. Eu acho que foi um árbitro bem caseiro. Aliás, os 2, Palmeiras e Flamengo, os erros capitais, eles foram a favor do Flamengo, no pênalti do Arrascaeta no primeiro turno, e agora esses 2 erros que para mim também foram a favor do Flamengo, tanto a expulsão não dada do Pulga, quanto o pênalti que deveria ter sido marcado no Gomes. Mas para mim é a mesma coisa de sempre, erro de arbitragem, não está manchado, não tem esquema, não tem nada disso. Erro de arbitragem porque os árbitros são ruins, como a gente já costuma ver, e eu sempre falo, no fim de semana passado o Palmeiras foi beneficiado, a vítima foi o São Paulo, dessa vez o Flamengo foi beneficiado, a vítima foi o Palmeiras. Hoje, provavelmente, nessa rodada, com 3 jogos, a gente vai ter o mesmo problema. Eu sei que o Candançan foi xingado no jogo do São Paulo do Mirassol. No fim de semana que vem vai ser xingado o árbitro. É a mesma coisa de sempre. Mas sobre o jogo, eu acho que a eficiência do Flamengo foi determinante por isso. Porque o Palmeiras errou de uma maneira, especialmente o Aníbal. Acho que o Aníbal foi um erro muito claro, né? A saída de bola, a pressão do Flamengo. Um erro que não poderia acontecer no momento do jogo. Se vira 2-1 como estava, era outra coisa. Eu acho que do Fux, o primeiro gol, temos que dar mérito também ao Pedro. Claro que ele poderia ter feito melhor, o Fux poderia ter feito falta. Nada me garante que o Murilo faria melhor, porque o Murilo está numa fase bastante insegura. Então acho que na comparação também é difícil saber o que o Murilo faria em relação a essa jogada do Pedro. Mas eu gosto de dar o mérito para o Pedro, porque ele fez um pivôzaço. E o Arrascaeta já sabia que o Pedro ia conseguir fazer o pivô e ele já começa a movimentação antes mesmo.
o que mostra que os dois gênios se entendem muito facilmente. O Gustavo Gomes demorou a perceber também o Arrascaeta correndo. Quando foi ver, a bola parou dentro do gol. Depois o Palmeiras conseguiu reagir bem, mesmo com os erros de arbitragem, mesmo com o Flamengo à frente. O Palmeiras reagiu bem, estava jogando bem, muito diferente do que a gente se acostumou a ver quando o Palmeiras ia para o Maracanã. O Palmeiras propôs jogo, conseguiu pressionar o Flamengo, mas não conseguiu ser incisivo o suficiente. Então acho que o Flamengo foi merecedor da vitória, mas para mim sim a arbitragem teve papel determinante. Muito bem. Juca, eu já adiantei no começo que eu adorei o jogo, achei um puta jogo legal. Sim, foi um bom jogo, aliás. Achei muito bom, independentemente da arbitragem e tal, gostei muito. Queria saber o que você achou do jogo e queria que você desse o número de likes, considerando que nós estamos já acima da meta, acima do número bibrutal de audiência. Então você pode dar uma caprichada aí no número de likes. Reclamar, mas eu quero no mínimo 10 mil likes, apostando que chegaremos aí é difícil, hein? Estamos com 5 por enquanto. 10 mil likes, por favor, é a nossa meta. Sobre o jogo, eu gostei muito do jogo, como gostei do jogo anterior, que assisti o grande clássico da Premier League, a vitória do Manchester United sobre o Liverpool. Foi um belíssimo aperitivo para um belíssimo clássico no Maracanã. No Maracanã tivemos uma novidade, um critério de arbitragem. Empurrão vale, quaisquer que sejam os empurrões. O empurrão do Jorginho no Gomes, para mim, não deveria valer. Jorginho não vai na bola. Antes mesmo de dar um empurrão com os dois braços, Jorginho toca no ombro do Gomes, quer dizer, ele foi para cima do Gomes, claramente para deslocar o Gomes, diferente, vou divergir do Mauro, do gol do Harry Kane. Ele sobe junto com o zagueiro para disputar a bola, o zagueiro vem em cima dele e ele põe as duas mãos, é o contato natural. Ele não empurrou, ele não tirou o zagueiro da jogada. Os demais lances reclamados de empurrões, eu acho que o Danilo se desfaz do Vitor Roque, porque o Vitor Roque queria se desfazer dele. E o Fux foi de uma ingenuidade atroz. Ele quis fazer uma obstrução no Pedro. O Pedro meteu a mão do peito dele e tirou ele da frente. Para mim, absolutamente normal. Não contesto a justiça da vitória do Flamengo exatamente pela eficiência e pela eficácia. O campeonato não está manchado como não estava 15 dias atrás. Todos os campeonatos estarão manchados ou estiveram manchados, exceção feita para a torcida do time que foi campeão. Este é o uso e costume no futebol brasileiro. O Abel Ferreira poderia reclamar, como reclamou, se tivesse admitido o pênalti no Tapia, que ele não admitiu. Então, por favor, fique quieto, né? Em respeito à nossa inteligência. Da mesma maneira, o Felipe Luiz, é claro que o Palmeiras pode reclamar, como o Flamengo pode reclamar, como o Corinthians pode reclamar, o São Paulo, o Inter, o Grêmio, o Cruzeiro, o Galo, o Criciúma, o Mirassol, que é a grande sensação do campeonato. Todos podem reclamar e nenhum pode reclamar, porque é a lei das compensações. Acontece de um lado, acontece do outro lado. E os dois diretores de futebol, o senhor Boto e o senhor Barros, não... Barros, não é isso, Anderson? Barros? Isso. Ambos não passam de dois cínicos, mais dois cínicos, né? Com as declarações que deram pós-jogo. Assim, vi este clássico com mais de 71 mil torcedores, belíssimo clássico, 5 gols, maravilha. Infelizmente, a gente acaba perdendo o nosso tempo, como sempre, e é habitual, falando das arbitragens. Quando temos um jogo para tratar de uma exibição fabulosa do Pedro, né? Minha dúvida, o Danilo tocou neste tema. Eu tenho para mim
que era jogo mais para o Murilo, mas aí é engenheiro de obra pronta, né? O Fux vinha bem, sem dúvida nenhuma. Mas eu não acho que o Fux seja o estilo de zagueiro para um jogo da tensão deste jogo de ontem no Maracanã. Eu preferiria o Murilo em campo. O Fux ainda é um zagueiro estabanado. E quero registrar o azar do Carlos Miguel, né? As 3 primeiras bolas que foram no gol do estreante, as 3 entraram. Né? E ele não teve culpa nenhuma. Em nenhuma das praticamente 3 pênaltis, né, Juca? Pô, cara a cara, os 3, né? Praticamente 3 pênaltis. Todos 3. Todas. Não tem culpa nenhuma. Mas que danado, né? Que falta de sorte. E você sabe que essas coisas, às vezes, definem a vida de um goleiro, né? A coisa da... Lembra do Carlos, que era um baita goleiro, né? E que entrou para a história como um goleiro azarado, né? Até bola na trave bateu nas costas dele em Copa do Mundo, no Brasil e França. Então, quero fazer esse registro. Tomara que ele tenha uma carreira muito bem sucedida no Palmeiras, mas ele não deu sorte. Vou passar a bola para o Arnaldo, mas já que a gente já começou a falar de arbitragem, e o Juca falou a questão do Boto, vamos colocar só o que eles falaram, essa turma toda, e aí eu passo a bola para o Arnaldo arrematar. Esse é o Boto. Se alguém está reclamando da arbitragem é porque não está habituado a não ser ajudado. Foi o que disse o José Boto, diretor do Flamengo, que ao longo das últimas semanas está me reclamando de tudo, né? E aí o Anderson Barros respondeu de maneira longa, eu diria, e eu vou ler aqui para vocês. Trechinho. Diferentemente de alguns clubes que justificam seus insucessos culpando terceiros, não vamos responsabilizar a arbitragem pelo resultado de hoje. Perder ou ganhar faz parte do jogo e estou orgulhoso pela forma como nos impusemos fora de casa contra uma grande equipe. Mas não podemos tolerar a hipocrisia. É inaceitável que o Felipe Luiz e o José Boto sigam fazendo acusações contra o Palmeiras, ainda mais depois de um jogo em que houve erros de arbitragem que favoreceram o Flamengo. Sobre esses erros, a direção do Palmeiras vai discutir com a comissão de arbitragem dentro dos fóruns adequados, como sempre faz. Respeito o Felipe Luiz pela trajetória, e falou que é falta de ética falar de outro clube da maneira como ele falou. Quanto às declarações do Boto, elas não me surpreendem, basta nos lembrarmos da mentira que ele contou na zona mista do Allianz Parque, após o jogo do primeiro turno, quando disse que dirigentes do Palmeiras haviam tentado invadir o vestiário da arbitragem, o que foi desmentido por todos, inclusive na súmula. Espero que a justiça desportiva seja firme com quem, semana após semana, mente e usa de insinuações sem provas para pressionar em busca de benefício esportivo. E aí, pelo bem do futebol, essa pressão precisa acabar. O que vivemos nos últimos dias foi muito grave e requer uma reflexão de todos. Arnaldo, a sua reflexão, por favor, sobre tudo. Vamos pegar esse gancho aí, né? Vamos fazer o contrário, vamos fazer o efeito cascata aqui, né? Vamos pegar os cartolas que o Juca falou, agora que a gente... como ele se manifesta em relação à arbitragem e outros temas dos dois clubes, e a gente vai até o jogo. Que teve bastante coisa para falar. Por isso que eu gostei tanto do nosso integrante aí do chat, que num comentário... Juntou tudo. Ele fez o que a gente está tentando fazer, juntar tudo, porque eu acho que esse foi um jogo que tem mais coisas a falar, além da arbitragem, em relação ao que foi, por exemplo, São Paulo e Palmeiras. Essa situação de bastidor, de cartola, de presidentes, de diretores, de técnicos, né? Ela tem se configurado há algum tempo, né? E acho que não é só na distinção dos presidentes na Libra, mas na atuação das pessoas ligadas ao futebol dos dois clubes. O Palmeiras sempre foi assim. E o Flamengo está desenvolvendo o mesmo método. É um método, né? Tanto do Palmeiras, da Leila, passando pelo Barros, que passa pelo Abel, para os jogadores, como agora o Flamengo desenvolve o seu método. Com uma nova direção, com um novo presidente, com um novo diretor de futebol internacional, com um novo técnico, que agora já está há mais de um ano no clube, e com alguns jogadores também em campo, como o Jorginho. A maneira como o Jorginho também apita o jogo é bastante interessante. Faz lembrar o Gustavo Gomes, guardando as proporções. Então, são métodos dos dois clubes mais poderosos do país. Lembra muito o Real Madrid e Barcelona, Tirone. Você é inevitável, você é cirúrgico. Espanholização, tá vendo? Porque lá, tudo que um faz, o outro desmente e assim por diante. E por isso que eu estou falando, nós estamos longe disso. Foi apenas do fim disso.
Nós estamos no confronto direto, faltam 10 rodadas e essa coisa de lá e de cá vai existir até a última rodada. Vão controlar quem vai apitar o jogo de um, quem vai apitar o jogo de outro, que horário é o jogo de um, que horário é o jogo de outro, aonde é o jogo de um, aonde é o jogo de outro. Vai acontecer, pode ficar Que tranquilo. juiz errou para um, que juiz errou Que para juiz errou para um, que juiz errou para outro, e assim nós vamos. Tanto que na segunda-feira, pós São Paulo e Palmeiras, eu falei, Tironi, o São Paulo é carta fora do baralho, meu velho. Acabou. Virou Palmeiras e Flamengo. O Boto já tinha falado de Salvador. O São Paulo é ridículo nessa brincadeira toda, né? O São Paulo, a única diferença é que as questões que envolveram São Paulo e Palmeiras foram indiscutíveis e na casa do São Paulo. Isso, de fato, é surpreendente. Tanto que o árbitro de São Paulo e Palmeiras foi afastado, Ele estava em Teresópolis, sabia? Eu não sabia. Tava, claro que Eu tava. vi uma foto dele se preparando. Já tava lá. Foi submetido aos treinamentos, Pelas sabe? ruas de Teresópolis, ele foi visto vagando pelas ruas de Teresópolis. Foi submetido. Teve sessão com o psicólogo, com todos. Como teve especialmente o Wilton, né, para esse jogo. Teve um preparo para esse jogo também especial e tudo mais. O Ramon Abate-Abel, ele não foi esquecido pela comissão de arbitragem, porque por sinal, o Rodrigo Sintra considerava ele até acima do Wilton, né? Mas depois do que aconteceu no Morumbi, ele desceu 10 andares, né? Exatamente, Danilo, 10 andares sem elevador, né? Desceu direto. E agora, o Rodrigo Sintra, que deve explicações, porque ele foi se confundindo no comando da arbitragem brasileira, ele piorou a arbitragem brasileira, ele piorou as escalas, ele mudou o critério, agora são árbitros do mesmo estado disputando, apitando jogos desde o meio de semana passado. Ele deve explicações e ele não vai afastar o Wilton Pereira Sampaio, nem o árbitro do VAR, o Sávio, que apitava também até pouco tempo atrás, porque ele entendeu a arbitragem como uma arbitragem que pode ter tido erros, acertos, mas não uma arbitragem passível de afastamento, como foi a do Ramon Abate-Abel. Então, essa disputa do bastidor, ela vai, e de influência, e que vai envolver diretamente a arbitragem, ela vai até o fim do Brasileirão. Você pode ficar tranquilo. No jogo, eu acho que o Wilton adotou, como o Juca constatou, um critério mais adequado a um jogo de futebol, mas, na minha opinião, o lance do Jorginho com o Gomes é pênalti. Eu acho que ele impede a conclusão do Gomes. O Gomes chega a desviar a bola, mas já desequilibrado. Mas não é um pênalti indiscutível, como foi, por exemplo, o pênalti do Alan no Tapia, em que o Ramon Abate-Abel, inclusive, mostrou pelo áudio do VAR não ter o conhecimento da regra, o tal do escorregão que pode virar um atropelamento, né? Foi o caso. Curiosamente, a CBF também tratou diferentemente de São Paulo e Palmeiras, já disponibilizaram o áudio à noite, já tentando deixar a coisa mais... Apaziguar, que o mais basicamente transparente. o que diz é que não teve força para atrapalhar, né? Exatamente. Mão de referência. Mão de referência. Duas mãos de referência. E acho que, de fato, o Danilo notou bem, o Palmeiras, a despeito desse lance e de ter tomado um gol por um erro individual, alguns erros individuais, o Palmeiras fez um ótimo primeiro tempo. Um ótimo primeiro tempo, muito melhor que ele fez o jogo com o São Paulo, por exemplo. Muito melhor, em termos de... apresentando dificuldades ao Flamengo. E aí, estou entrando no jogo, graças a Deus. Eu já tinha falado antes, a minha situação para o Bruno Fux e Murilo é a seguinte, que o Bruno Fux sai melhor jogando, eu sei. O Danilo sabe, o Mauro sabe, você sabe. Que o Murilo defende melhor que o Bruno Fux, eu também sei. Aí é assim, eu vou jogar contra o Pedro. Eu vou ter Bruno Fux ou Murilo. Aí a decisão é com o Abel. O pivô que o Pedro faz no Bruno Fux, o zagueiro é de uma infantilidade, para dizer o mínimo, absurda, né? E ele é muito fácil, não tem nenhum contato, não tem nenhum tranco. Ele faz, e assim... Para jogar contra o Flamengo, que coletivamente está pior que o Palmeiras, você precisa cuidar do Pedro e do Arrascaeta. E o Palmeiras não cuidou. O Aníbal foi péssimo e o Bruno Fux foi péssimo, né? Então, o Pedro faz o pivô e dá para o Arrascaeta, como teve a situação inversa no terceiro gol, né? Então, com um erro
também de Aníbal, também na saída de bola. Então foram dois jogadores que individualmente estiveram muito abaixo do resto, mas muito abaixo do resto. Acho que o Palmeiras fez um bom jogo coletivo e aí eu vou apontar um erro do Flamengo. Para mim, o erro do Palmeiras foi Bruno Fux e não Murilo. E o erro do Flamengo, cara, você não pode tomar um gol com um a menos na zaga. Isso não existe no futebol. O melhor momento do Flamengo no jogo, o Léo Ortiz, que tinha se machucado, toca a bola para fora. Eu até fiquei pensando, será que o Palmeiras vai devolver essa bola? Porque o que acontece? A bola estava no domínio do Léo Ortiz, ele toca para fora e, morri, troca. Aí vai o Danilo. Aí o jogo continua. Aí o Danilo lá. E aí, 1 minuto, 2 minutos. O Flamengo tem 20 vezes a posse de bola, tenta sair jogando, tá com um zagueiro a menos. Tá ganhando um jogo, é a final de campeonato. Tá com um zagueiro a menos. Cruzou, sem zagueiro. E o Felipe Luiz pistola na beira do gramado. E não é, ainda bem que o Felipe Luiz, isso eu achei muito interessante. Ele pode ter falado, ele falou, o erro de comunicação nosso. Porque falar, não, o juiz não deixou fazer alteração, não deixou uma pinóia. O Flamengo, ele não... podia fazer 1000 coisas. O Léo Ortiz podia cair no campo e só sair. O Rossi podia cair. Não fez isso eu sou contra. E várias coisas o Palmeiras não faz. O Palmeiras jamais comete esse tipo de vacilo, meu velho. Esse tipo de vacilo, o Palmeiras jamais vai cometer. O Felipe alega que o médico, isso foi a transmissão, foi o Corrégio que trouxe essa informação, né? Que o médico não sinalizou que o Ortiz não tinha condições. Então ele não sabia se o Ortiz voltaria para o jogo ou não. E claro que ele não iria trocar. Mas é primário isso. O médico tem que sinalizar. Não tem condição, já sinaliza o quanto antes. Quando o jogador tem que se faz o que ele arrastar no faz, campo para fazer a troca. E aí, né, Quando ele Mauro? faz o que ele faz, dá a impressão que ele não vai conseguir mesmo, né? Que ele joga a bola Não, fora. porque ele já tinha sentido, aí ele volta. Mas assim, tudo bem, pode até, do outro lado do banco, vai o lance. Mas depois o jogo continua por quase 5 minutos. E o Flamengo tem a posse de bola 20 vezes para, por exemplo, chutar para fora ou fazer alguma coisa, troca. O Flamengo não fez isso e tomou o gol que quase aniquilou os seus planos, né? Porque ali ele era o melhor momento do Flamengo no jogo, 1-0. E o Vitor Roque, e parecia o gol do Breno Lopes, né, na final da Libertadores contra o Santos. Verdade. Porque falta um jogador ali, cara. Falta um zagueiro. E o Vitor Roque, muito bom também no jogo aéreo. Como joga bem o Vitor Roque, né? A gente tá falando do Pedro, o Vitor Roque. Incrível o Vitor Roque. Isso é... Né, jogador bom, né? Jogador bom, né, cara? Jogador bom. Às vezes eu fico procurando, às vezes eu fico lá assistindo jogos e não acho jogador bom. Como tem jogador bom nos dois times, né? E o Vitor Roque muito bem, cabeceia do outro lado e tal. E aí eu acho que o Palmeiras talvez tenha relaxado um pouco e de novo apareceram nos momentos do 2-1 e do 3-1, para mim, as más atuações do Aníbal e do Bruno Fux, que determinaram o 3-1. E o segundo tempo foi um outro jogo. Eu acho que o Flamengo se organizou melhor. O Flamengo teve boas possibilidades, não de finalização, mas de construção em contra-ataque para fazer 4-1 e golear. Não fez. E o Palmeiras, naquela base de não desistir, o Gustavo Gomes já de centroavante, como ele costuma ir no desespero, faz um gol. E talvez se tivesse mais algum tempo, como teve no jogo com o São Paulo, o Palmeiras pudesse até buscar o 3-3, porque o Palmeiras é um time que tem muita opção e fisicamente é um colosso. Aliás, foi pouco tempo de acréscimo que o Wilton deu. Deu 4 minutos com toda a substituição. A hora que fez o 3-2, aquilo, né? Eu falei, rapaz, quando vai para o 40... Não, então, quando vai para 45, tá 2 gols de diferença, o jogo estava meio morto. O Palmeiras mesmo não dava mostras, né? E, na verdade, no primeiro tempo teve mais acréscimo, teve a situação dos lances, né? Do pênalti, demorou não sei quanto tempo para ser batido, o Léo Ortiz saiu, teve mais paralisação no primeiro tempo que no segundo tempo. Mas eu também achei, como você, tirando um jogão. Pena que a gente só pode ter mais um, né? Entre eles até o final do ano. Mas a gente vai ter mais 10, para quem gosta no Brasileiro, com os dois de olho grande em todos os compromissos, 10 rodadas. E daqui a pouco